E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, hoje aqui vamos fazer mais uma videoaula, hoje trabalhando um pouco sobre a filosofia da educação e trabalhando um período aí da história muito importante, onde ocorreu algumas mudanças significativas em relação a algumas conquistas aí que a humanidade promoveu a partir da Idade Moderna, na transição, então, da Idade Contemporânea, certo? Vamos dando sequência aqui, então, para que a gente possa desenvolver esse conteúdo. Então, eu coloquei aqui um quadrinho aí para a gente desenvolver. Então, a ideia é desenvolver aqui a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o que aconteceu neste momento de tão significativo, de tão importante, certo? Vamos lá, então. Então, a prioridade dos governos durante esse período vou elencar aqui algumas prioridades em termos de política, em termos de organização social, né, as principais demandas aí sociais, certo? Vamos colocar aqui então, acabar com o analfabetismo, né? Um índice muito grande nessa situação aí precária da questão da alfabetização aí das pessoas e na transição, então, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente está falando do século XVIII, tá? Então, uma das prioridades era isso, acabar com o analfabetismo, tá? Para poder, então, desenvolver, né, dentro de um país, para que a gente pudesse ter um progresso, né? Cada país, então, principalmente essas ideias aí vindas da Europa, trabalharam esse conceito aí e procuraram, então, desenvolver programas de educação para acabar com o analfabetismo, então, certo? Vamos lá adiante. Também eliminar doenças e pandemias. Em 1789, ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito semelhante ao que nós temos hoje, né? Hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, que foi construída após a Segunda Guerra Mundial, né, 1948, ela tem como princípio aí, influência desta outra declaração que nós estamos falando aqui, que é a de 1789, no contexto do iluminismo europeu e da Revolução Francesa também. Então, se instituiu uma série de direitos e as pessoas que antes eram apenas súditos de um rei, com deveres apenas, a partir de agora, então, mudou, né, a condição das pessoas, o status das pessoas, começaram então a se promover a questão da cidadania, as pessoas se tornaram agora cidadãos portadores de direitos, e isso é muito importante, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, então, neste contexto aí da elaboração de ideias aí de liberdade, de igualdade, de direitos, a partir do contexto, então, como eu falei, do iluminismo e da Revolução Francesa também, certo? Então, toda a educação, todo o processo educacional, ele começou também a se preocupar em abordar questões, então, relacionadas aos direitos, à promoção dos deveres e dos direitos, né? A cidadania, ela envolve essas duas coisas, não só a possibilidade do exercício aí dos direitos, mas também dos deveres, certo? Então, o processo educacional foi caminhando para este rumo, né? Com as ideias de liberdade, de igualdade e o fortalecimento, então, da democracia, né? A participação, a possibilidade das pessoas participarem das decisões políticas, criando a consciência de que cada pessoa ela tem que contribuir para a sua região, né, o seu país, exercendo, então, a sua cidadania, participando das decisões políticas de forma ativa e não ficando apenas numa situação, né, numa condição de passividade, esperando que os outros tomem as ações referente ao país, por exemplo. Tá?
Então, fortalecimento da democracia, da possibilidade das pessoas interferirem nas questões políticas de cada país, então. Muito importante isso, certo? Então, como eu falei ali, também a busca pela igualdade, né, entre homens e mulheres, entre etnias diferentes, a busca pela tolerância religiosa também, né? Então, a, a humanidade, né, teve esse processo aí de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ali, como eu falei, com a Revolução Francesa, e isso, então, se fortaleceu esses princípios aí de igualdade. Então, cada vez mais, a educação busca, né, a promoção da igualdade de direitos, a tolerância entre grupos distintos. Nós somos formados por grupos distintos, então, etnias distintas, grupos diferentes, culturas diferentes, e a gente precisa, então, fazer com que cada grupo, né, cada pessoa tenha espaço na sociedade para desenvolver, então, as suas potencialidades, certo? Então, hoje em dia ainda existem muitas coisas a se buscar em relação a essa questão da igualdade de direitos. A gente vê ainda que as mulheres estão ainda numa condição que precisam alcançar ainda a igualdade em relação à renda, né? Os homens ainda ganham mais do que as mulheres. Em relação à questão das etnias, também a gente vê que os afrodescendentes ainda sofrem racismo, também a gente precisa trabalhar isso, desenvolver isso nas escolas. Estas pautas são importantes, né? A condição da mulher, a condição dos afrodescendentes, a condição dos indígenas, a promoção da igualdade social, né? E então tudo isso ocorreu então esse processo aí de fortalecimento dessas questões, destes itens relacionados então à igualdade de direitos, certo? Então, um vídeo curto aí, uma síntese da importância desse período da transição da idade contemporânea, da idade moderna para a idade contemporânea, então, para a gente trabalhar essa questão aí da filosofia da educação. Faremos próximos vídeos mais adiante sobre esses assuntos, sobre a filosofia da educação, certo? Então, um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo aí.